Queridos irmãos e irmãs, queria hoje, nesta tarde, compartilhar com vocês algumas minhas experiências e da Igreja Católica que está no Cazaquistão. Cazaquistão é um país muito grande que fica na Ásia Central, entre China e o Mar Cáspio, ao norte da Índia e do Afeganistão. Quando olhamos a história do cristianismo naquele lugar, nós descobrimos que esta história foi marcada pela lei de Cristo e, mais especificamente, a lei do grão de trigo. Jesus disse no Evangelho: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, não produzirá fruto. O primeiro grão de semente de trigo que caiu na terra foi Jesus mesmo. Sua morte redentora produziu frutos da vida divina, produziu frutos da graça em inumeráveis almas, em tantos lugares e povos. Esta lei de Cristo é também a lei da Igreja, do corpo místico de Cristo. Esta lei deve também ser a lei de cada igreja particular, de cada verdadeiro missionário. O que significa esta lei concretamente? Pode ser o seguinte: quando um cristão ou uma comunidade é perseguida, quando não tem meios de riqueza, de poder temporal, quando não tem suficientes meios materiais, quando é bem discriminado, caluniado, ridicularizado, eis, em todas estas ocasiões, um cristão ou uma igreja particular, uma comunidade, torna-se também um grão de trigo que cai na terra e depois produzirá frutos. Muitos frutos de fé, de amor, frutos de conversão dos perseguidores mesmo, frutos da luz da fé por tantas almas ignorantes de Deus. Na história da Igreja, no território do Cazaquistão, verificou-se esta lei de Cristo no modo evidente. Já havia lá cristãos muito cedo, no século VI, VII. Era a igreja plantada lá por meio dos cristãos chamados nestorianos. Eles até missionavam já naquele tempo a China. E havia lá já dioceses, naqueles séculos VII ou VIII, Ásia Central e China. E depois, na Idade Média, havia no Cazaquistão missionários do rito latino, franciscanos, e até houve uma diocese latina, católica, lá no sul do Cazaquistão, com um bispo, mosteiros, mas isso durou pouco, porque no século XIV houve uma invasão do Islã, uma islamização violenta e radical, de modo que foram destruídos todos os sinais do cristianismo, foram destruídas todas as igrejas com esta islamização violenta e foram martirizados o bispo mesmo, todos os sacerdotes e todos os cristãos, aqueles que
não queriam abandonar a fé cristã. E assim, literalmente, o grão de trigo caiu na terra do cristianismo naquela região e ficou lá sepultado até o século XVIII, quando o czar russo cristão trouxe para lá cristãos ortodoxos e de novo eles começaram a construir igrejas e depois no século XIX chegaram também cristãos católicos, alemães, polacos, mas foi nos anos 30 e 40 do século passado, do século XX, que houve mais presença de católicos, mas num contexto, numa situação de tristeza, de terror. O Stalin deportou naquela terra quase 1 milhão de católicos, de várias partes, católicos alemães, polacos, ucranianos, lituanos, mas todos como escravos de trabalho ou prisioneiros. Então todo este país imenso tornou-se como um único grande campo de concentração e prisão. Mas de repente nesta terra houve quase 1 milhão de católicos. E assim nós até hoje dizemos, por assim dizer, no modo humorístico, que Stalin tornou-se o maior evangelizador do século XX, naquelas terras, porque ele ajudou que naquela terra, onde somente havia muçulmanos, dentro de poucos anos, havia 1 milhão de católicos, e católicos convictos. E assim a igreja começou a existir mais fortemente, mesmo naquelas circunstâncias muito tristes de perseguição. Sim, aquela terra era realmente, durante estes decennios do terror comunista, ateu, stalinista, era molhada com o sangue e as lágrimas de milhões de vítimas inocentes. E lá começou a igreja de viver. A igreja era viva. E eu tive o privilégio também de ser nascido lá durante a perseguição e de ter vivido minha infância nas circunstâncias de perseguição. A igreja era viva, onde a igreja não havia edifícios, porque os comunistas disseram que cada sinal, até um menor sinal que podia indicar a fé ao Cristo, devia ser destruído, para que a gente não perceba nenhum sinal de Cristo. Por isso foram destruídas todas as igrejas, ou das igrejas se fez outra finalidade, foram dessagradas. Também não podia existir o sacerdote, porque o sacerdote era uma pessoa mais perigosa pelo regime comunista. Por quê? Porque o sacerdote é aquela pessoa que traz Deus às almas mais perto possível, traz Cristo, especialmente da Eucaristia. E por isso o sacerdote não devia existir. Não devia, mas existiram sacerdotes, existiam na clandestinidade. E assim, a igreja, mesmo que não havia edifícios
posteriores não havia nenhuma estrutura. No entanto, a igreja era viva. Nas almas. O verdadeiro templo de Deus era nas almas. A igreja se tornou igreja doméstica, quer dizer, a família era a pequena igreja. E assim eu também pude crescer lá no Quirguistão, que era junto com Casa Cristã naquele tempo uma região, e eu podia viver numa igreja doméstica na minha família. E eu considero o maior dom de Deus de ter tido pais católicos, uma família católica, profundamente católica. Isto é o maior dom de Deus para uma alma, para uma criança. E assim, nos domingos, não havia sacerdotes, porque ou eram na prisão ou eram martirizados. Ou havia sacerdotes clandestinos que às vezes chegavam, mas nós vivíamos alguns anos sem sacerdotes. Mas o domingo era santo para nós, nossa família. E no domingo, na parte de manhã, nós fechamos as portas da nossa casa e os pais reuniram nós crianças e todos ajoelhados começamos as nossas orações de domingo. E no Espírito nós pensamos e unimos-nos espiritualmente com uma Santa Missa que se celebra nesta hora em qualquer parte do mundo. E fazemos a comunhão espiritual, pedindo que Jesus venha espiritualmente em nossas almas. E estes domingos, com essas orações dominicais na igreja doméstica, são as recordações mais caras, mais profundas da minha vida da infância. E depois, quando chegou o sacerdote, era a festa, mas era tudo clandestino. Mas, no entanto, os sacerdotes, depois, noites inteiras, escutavam as confissões, e depois que todos confessavam, só depois começava a Santa Missa. E depois a Santa Comunhão. E estas comunhões que eram raras, nos deram a força de continuar com a nossa fé. Como, às vezes, me vem em mente como o profeta Elias, que com a força daquele alimento podia caminhar no deserto. Assim nós. Mas, e por isso, eu penso que, graças à fé católica, integral, segura, que os pais transmitiram aos seus filhos isso. E assim a igreja sobrevivia. Quando uma vez, me recordo, me diziam as pessoas idosas lá em Karagandá, onde eu vivi depois como sacerdote e bispo, 10 anos, e lá aconteceu nos anos 40, quando chegou um trem cheio de alemães deportados, famílias, crianças, e eles foram literalmente deitados fora do avião nos estepes grandes, e lá não havia nenhuma casa, e o trem continuou e deixou essas pessoas sozinhas neste imensas estepas, porque não foram bem organizado o transporte. E olhando ao redor, somente infinitas estepes. E as mulheres e crianças começavam a chorar. E um homem velho, eram alemães,
um velho disse: não devemos agora chorar, porque na nossa vida Deus nos deu tantos bens e benefícios já, e nós o tínhamos agradecido. E agora vamos agradecer a Deus também por esta situação. E ele começou a cantar o Te Deum, e todos cantavam o Te Deum. Isto era a fé profunda. Graças a Deus, este tempo terminou e este sistema acabou já há mais de 20 anos. Aquele sistema que deveria ser, que foi proclamado como paraíso na Terra. Marx, Lenin diziam que o sistema socialista comunista é o paraíso na Terra. Mas que foi? Que paraíso foi? Cheios de prisões, de campos de concentramento. Este sistema, já que não havia fundamento espiritual em Deus, acabou. E então a igreja podia de novo sair da clandestinidade na superfície, por assim dizer, e começar a proclamar o Evangelho, ao menos por sua presença, porque agora é um país da maioria muçulmanos, mas vivemos em paz, graças a Deus, como as outras religiões, e nós podemos construir igrejas para fazer visível a igreja, a Cristo, as pessoas que buscam Deus. Nós não podemos fazer diretamente uma evangelização pública, não é possível, mas nosso método é mais uma evangelização pela presença, pelo testemunho ou pelos sinais cristãos. E assim nós, nestes mais de 20 anos, construímos já muitas igrejas e elas podem atrair pessoas e assim fazem. E depois temos tantas conversões simplesmente pelo contato pessoal, pelo testemunho. E aqui o Espírito Santo trabalha, ele traz-nos estas pessoas. E depois o outro meio da nossa evangelização é a oração. E na nossa igreja, lá no Cazaquistão, nós cultivamos muito a adoração eucarística. E na catedral onde estou agora, na capital, Astana, na nossa catedral nós temos uma capela especial com a adoração perpétua, 24 horas, sem interrupção, já há 10 anos. E através desta adoração nós já tivemos tantos novos cristãos, tantas conversões, até do meio que pertenciam aos muçulmanos. Isto Jesus atira estas pessoas, atrai estas. E nós temos a possibilidade de implantar a igreja agora num contexto de liberdade relativa, mas no entanto podemos. E outro meio é a devoção a Nossa Senhora. E nós, alguns anos atrás, construímos naquele mesmo lugar, perto onde havia aquele mais triste campo de concentração, Karlak, de que já falou-se hoje, construímos um santuário, uma catedral de Nossa Senhora de Fátima. Porque Nossa Senhora de Fátima, como sabem, falou de um modo talvez não direto, mas falou dos erros do comunismo, quando ela falou da Rússia, que vão espalhar os erros. Isto foi uma outra palavra pelo comunismo, a Rússia.
E por isso foi quase um sinal de gratidão para Nossa Senhora de Fátima, que nós construímos o santuário em honra dela, para pedir que a conversão da Rússia, ou melhor, a conversão do comunismo, do marxismo, do ateísmo, pode sempre mais ir em frente, e também para que a nossa missão evangelização daquelas terras que sofreram tanto destes erros do comunismo, que podem de novo reflorescer, florescer. E assim nós construímos esta catedral de Nossa Senhora de Fátima, no estilo neogótico, e eu quis, quando fizemos a construção, de fazer o mais belo possível, porque isto é um sinal de evangelização. Nossos povos lá, eles vêm por causa desta beleza que é Deus, porque Deus é belo. E isto é um meio muito forte lá de evangelização. Mais do que as palavras, são gestos, os lugares sacros, a liturgia digna e divina. E lá Deus atrai estas pessoas que buscam Ele. E assim acontece. E assim nós construímos lá no teto, na fachada, pusemos a estátua de Nossa Senhora de Fátima, no mármore branco, que foi feita em Fátima mesmo, e a mesma que está lá na Basílica de Fátima, com o coração imaculado. E assim pusemos ela lá nas alturas da fachada, com a mão assim abençoando, e lá, quase no centro da cidade, tem muito movimento. E aconteceu que duas senhoras muçulmanas, indígenas, passavam lá em frente da nossa Catedral de Fátima e viram a Nossa Senhora lá. E uma pergunta à outra: que edifício é isso? E a outra respondeu: é uma mesquita católica. Então, temos uma mesquita católica. E assim já tivemos a graça de a consagração desta Catedral de Nossa Senhora de Fátima. Veio um legado do Papa, Cardeal Sodano, e já um ano atrás, um ano e meio, e agora temos visto que em todos os domingos a igreja é cheia. E a terça parte são catecúmenos, pessoas que buscam o batismo. Isto é a obra da Nossa Senhora. E ela continua. Assim Deus está operando suas obras modestamente, mas potentemente, com força divina. E agradecemos a Deus que nós podemos continuar lá a obra dos mártires, dos confessores. E lá temos um mártir já beatificado pelo Papa, que se chama Beato Alexio, sacerdote e mártir, que foi martirizado exatamente naquele lugar, campo de concentração de Karagandá. E nós já pusemos a estátua dele no altar-mor da Catedral de Nossa Senhora de Fátima. E este sacerdote, quando foi preso pelos comunistas depois da guerra e foi processado, os juízes e os comunistas somente exigiam uma coisa desse sacerdote: não negar Cristo. Não, você pode acreditar em Cristo. Pedimos somente uma coisa de você: renega o Papa de Roma, e você vai receber a liberdade, e até nós vamos fazer você bispo.
Este beato Alexio respondeu a estes juízes: se eu renego o Papa de Roma, eu serei traidor do Evangelho de Cristo. Traidor. E ele aceitou antes de morrer do que renegar o Papa de Roma. E depois ele foi dezenas de anos em várias prisões e campos de concentração, torturado, e por fim ele morreu como mártir neste campo em 1963. E eu também tive a graça que ele me abençoou quando eu era uma pequena criança. E ele era confessor dos meus pais, este mártir. E um outro confessor era aquele bispo único que tivemos no Cazaquistão, clandestino, secreto, o bispo Alexander Hira. E a sua última homilia antes da morte foi sobre Nossa Senhora de Fátima. E ainda ele mesmo escrevia esta homilia. E ele disse que as palavras de Nossa Senhora e Rússia se converterá. Ele pensava que, no fundo, essas palavras, o sentido mais profundo, assim este bispo interpretou, que seria quando a Igreja Ortodoxa Russa se reunirá com o Papa. Podemos acreditar e esperar nisso, que Nossa Senhora de Fátima vai fazer este milagre. E milagres acontecem. Então, este bispo, antes de morrer, dizia estas palavras: quando serei morto, então ele disse: meu corpo é para a terra, será para a terra, minha alma para o céu, meu coração para o Papa de Roma. Ele disse: escreve isso, esse é o último desejo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vocês que vivem ainda na liberdade e podem praticar a fé, rezem por estes cristãos que no Oriente, que agora querem de novo implantar a Igreja no modo visível. E também quero transmitir meu desejo, meu conselho, que na Europa velha, que espalhou a fé por todo o mundo, que hoje neste mundo também sempre mais anticristão, conservem a vossa fé. E especialmente o meio mais forte e potente de conservar a fé no povo é a família. Devem cultivar a família cristã. Que sejam famílias católicas, famílias numerosas com muitos filhos. Isto é o futuro da Igreja. E destes vão chegar vocações sacerdotais, religiosas. Sem sacrifício não pode existir um cristianismo. Sem sacrifício não pode. E sem batalha não pode existir um verdadeiro cristão. Então, a primeira coisa, devemos de novo, com todas as forças juntos, de cultivar, restabelecer as famílias católicas e ajudar os jovens de fundar famílias católicas com numerosas famílias e filhos. Depois, cultivar a igreja doméstica na família, a oração, transmitir o catecismo na família, o catecismo simples, católico, catecismo pleno católico. E depois, cultivar os sacramentos, especialmente o sacramento da penitência e a Eucaristia. Ter um grande amor e reverência para com Nosso Senhor Eucarístico e cultivar a adoração eucarística. E no fim, certamente, o terço, que Nossa Senhora pediu tanto. E o terço
era aquele meio que também salvou a fé lá nos anos de perseguição, o terço, propriamente o rezo do terço. E assim, meus queridos irmãos, temos tantos meios e vamos pedir que a fé católica vai também, de novo, reflorescer também no continente velho para a maior glória de Cristo, para a maior difusão da nossa santa fé católica. Amém.